Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Afiada. No vídeo de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre a vida de Josias. Antigamente, o reino de Israel era dividido em duas nações. O reino do norte, que era conhecido como Reino de Israel, e o reino do sul, que era conhecido como Reino de Judá. E Josias governou então no reino de Judá, a nação que ficava ao sul. A história do rei Josias está registrada no segundo livro dos reis, capítulo 22, e também no segundo livro das crônicas, capítulo 34. Josias subiu ao trono aos 8 anos de idade, se tornando assim um dos mais jovens reis da história de Israel. Bom, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a história desse jovem rei, nós precisamos estudar um pouquinho sobre a sua família. Josias tinha como avô Manassés, que a palavra de Deus nos diz que ele foi um péssimo rei, fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. Manassés chegou até a sacrificar o próprio filho em rituais pagãos a outros deuses. Manassés acabou reinando por 55 anos sobre a nação de Judá. Após a sua morte, então veio seu filho Amon, que a palavra diz que ele também foi um péssimo rei, assim como seu pai Manassés. A palavra também diz que ele fez exatamente a mesma coisa que seu pai, seguindo o mesmo caminho errado. Amon teve um reinado tão péssimo que os seus próprios servos armaram e conspiraram para assassinar ele. Então ele acabou reinando por apenas 2 anos. E após a sua morte, Josias tem a responsabilidade de subir ao trono com apenas 8 anos de idade. E ao contrário do que muitas pessoas de repente achariam naquela época, que ele seguiria a mesma linha de maldade de seu pai e seu avô, Josias escolheu fazer diferente e romper essa corrente de maldade dos seus pais e escrever a sua própria história. Em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 2, a palavra diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo não tendo referências de pai e nem de avô para fazer o que era certo, ele buscou nos seus antepassados alguém que tivesse um caráter exemplar para poder seguir. Então ele olha para Davi e escolhe seguir o seu exemplo. Josias então reinou por 31 anos sobre Judá. Então vamos ver um pouquinho sobre o seu reinado. Já no começo da sua vida, Josias se deparou com o templo do Senhor totalmente arruinado, largado, destruído, porque seu pai e seu avô não cuidavam, eles apenas davam atenção para os deuses pagãos. Então Josias, mesmo ainda novo, ele escolhe cuidar de uma maneira diferente da casa de Deus. Então ele dá uma atenção diferenciada para a casa do Senhor. Ao passar dos anos, Josias já estava com 26 anos e continuava a cuidar da casa de Deus de uma maneira diferenciada. Porém, ele ainda não tinha as leis e os preceitos para seguir. Então, um certo dia, enquanto alguns de seus servos estavam reparando o templo, eles encontram um livro, o livro da lei, que há muitas gerações havia se perdido e ninguém mais havia o encontrado. Provavelmente porque seu pai e seu avô não haviam dado a menor importância para o livro da lei. Esse livro seria o Pentateuco ou apenas uma parte dele, Deuteronômio, que seria o livro das leis de Israel. Então um dos sacerdotes leva o livro até Josias e o lê para ele. Josias fica muito impressionado, pois apesar dele escolher fazer o que era certo, ele ainda não tinha lido e nem visto as leis do seu povo. Então, ao ficar sabendo de tudo que estava escrito naquele livro, Josias se arrepende profundamente pelo seu povo e pelos erros que eles estavam cometendo já há muito tempo. Ele rasga suas vestes e se prostra ao Senhor. Josias não se conforma em ver o seu povo fazendo tudo o que estava errado. Então ele manda um dos seus sacerdotes até uma profetisa para buscar uma resposta de Deus para aquele tempo e qual seria o direcionamento para ele. E a resposta do Senhor é clara. Ele condena aquela nação pela sua idolatria e pelo seu falso testemunho, e por adorarem a outros deuses. E o Senhor diz que aquela nação seria destruída.
Porém, por Josias ter se arrependido pelo seu povo e buscar fazer o que era correto desde o início da sua vida, o Senhor então livra Josias e, consequentemente, a sua geração, pois a nação seria destruída apenas depois da morte de Josias. Mas Josias, mesmo sabendo que aquele mal não viria sobre a vida dele, ele decide convocar todo o povo e ler o livro da lei, para que todos estejam cientes das ordens do Senhor e dos seus caminhos. E a partir desse momento, então, começa uma das maiores reformas religiosas da Bíblia, onde Josias convoca todos a buscarem a santidade e a reparação das suas vidas. Então ele começa destruindo todas as estátuas, todos os ídolos, todos os altares pagãos que existiam naquela época. Ele extermina todos, assim como os sacerdotes e os falsos profetas, dando atenção única e exclusivamente à casa de Deus, restaurando e cuidando. Ele busca então renovar a aliança do seu povo com o Senhor, buscando seguir exatamente as ordens contidas no livro da lei. Então ele faz uma das maiores transformações já vistas na Bíblia, exterminando quase por completo toda a idolatria daquela nação. E ele acaba então celebrando uma Páscoa, a qual há muitas gerações o povo já não havia celebrado mais. E essa Páscoa seria como o símbolo da renovação da aliança do seu povo com o Senhor novamente. E ao final, a palavra de Deus nos diz que nunca se havia celebrado uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, nem durante os dias dos reis de Israel, nem durante os dias dos reis de Judá. Então essa foi a história do rei Josias, um jovem que, mesmo não tendo o direcionamento do seu pai e do seu avô para fazer o que é correto, ele decide buscar ao Senhor de todo o coração e fazer a diferença na sua geração.